Milionário convida a ex-namorada simples para o casamento e revela um segredo assustador. Lucas sempre foi o garoto mais charmoso do vilarejo. Ele cresceu entre sonhos e promessas, mas nunca imaginou que um dia se tornaria um milionário em uma metrópole. Com seu jeito cativante, conquistou o mundo dos negócios e, em pouco tempo, acumulou riqueza e poder. Agora, prestes a se casar com uma socialite famosa, decidiu convidar Ana, sua ex-namorada. Uma mulher simples que ainda morava na cidade natal. A notícia do convite causou alvoroço. Como um homem de sucesso poderia chamar de volta uma mulher tão comum? Ana, ao receber o convite, ficou em choque. Seu coração estava dividido. A nostalgia a atingia como uma onda forte. E, ao mesmo tempo, um temor crescia dentro dela. O que aquele reencontro poderia desencadear? Memórias do passado, risadas sob as estrelas e promessas sussurradas durante a juventude. Mas também era um lembrete da vida que ela havia escolhido deixar para trás. Mesmo assim, decidiu aceitar, movida por uma força que não conseguia entender. No dia do casamento, enquanto a multidão elegante se acumulava no elegante salão, Ana entrou e logo se sentiu deslocada. As pessoas sussurravam, olhares curiosos a avaliavam e um nó se formava em sua garganta. Lucas apareceu e o mundo ao redor dela desapareceu. Eles se encararam e a emoção era palpável. Memórias daqueles dias despreocupados surgiram, rindo, correndo pelas ruas de terra do vilarejo. Mas havia algo mais naquela troca de olhares, uma tensão que não se dissipava. No entanto, Lucas não era o mesmo. Ele sorria, mas seus olhos carregavam um peso obscuro. Ele estava prestes a iniciar uma nova vida, mas dentro dele, segredos profundos o consumiam. Sua fortuna não era construída apenas em negócios legítimos. Havia sombras ao seu redor, uma situação que ele temia revelar. Enquanto dançavam, uma figura familiar se aproximou e o coração de Lucas disparou. A presença daquelas lembranças antigas era assustadora, uma reminiscência de um tempo em que tudo parecia mais simples. A figura misteriosa, observando tudo de longe, parecia saber mais do que deveria. O ambiente vibrava com uma energia inquietante, como se algo prestes a acontecer estivesse pendurado no ar. A angústia de Lucas crescia. Ele precisava contar a Ana sobre seus negócios sujos antes que fosse tarde demais. Mas e se isso a fizesse rejeitá-lo? Ele se viu em uma encruzilhada. Era um amor verdadeiro ou apenas as lembranças de um tempo perdido? Quando Lucas finalmente decidiu revelar a verdade, o clima mudou drasticamente. O salão silenciou à medida que ele se aproximava de Ana. O que faria? E se ela decidisse não aceitá-lo mais? Ele estava prestes a expor o que realmente havia por trás de sua fortuna. O segredo que poderia despedaçar suas vidas. E enquanto observavam a tensão crescendo, a figura misteriosa aguardava, pronta para desmascarar Lucas e forçá-lo a enfrentar não apenas Ana, mas também as consequências de suas escolhas. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas se aproximava de Ana, seu coração batia acelerado. Todos os olhares da sala estavam em seus rostos. A tensão era palpável. Ele respirou fundo, pronto para revelar seus segredos. Mas, antes que pudesse falar, a figura misteriosa fez um movimento brusco.
Era alguém que Lucas conhecia bem, alguém de seu passado. Lucas, gritou a mulher, atravessando o salão com um olhar furioso. Você não pode esconder isso para sempre. A voz dela foi como um grito cortante, e o ambiente, que antes estava repleto de sorrisos, caiu em um silêncio sepulcral. Ana congelou, os olhos se arregalando. A mulher era Clara, uma antiga sócia de Lucas, envolvida em negócios questionáveis, e agora estava ali, se impondo. Como uma tempestade. As murmurações da multidão se intensificaram. O que ela estava fazendo ali? O que sabia? Clara, o que você está fazendo? Lucas forçou um sorriso nervoso, mas o medo escorria em seu olhar. Ana sentiu um nó na garganta. O que estavam escondendo? A tensão eletrificava nosso ambiente, e os convidados, que antes pareciam apenas curiosos, agora observavam agitados, como se esperassem um espetáculo. Venho avisar ao grande empresário que é melhor se preparar. A verdade sempre vem à tona, Clara disse com um sorriso maquiavélico. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Os rostos refletiam confusão, curiosidade e até desprezo. Sentado numa mesa próxima, um homem de terno preto se levantou, segurando um copo de champanhe. É isso mesmo, Clara. O que você sabe sobre ele? A energia estava elétrica. O sentimento de expectativa aumentava. Lucas estava em choque. Seus olhos se dirigiram a Ana, e ela podia ver que, embora ele tentasse manter a compostura, os músculos de seu rosto estavam rígidos e suas mãos tremiam levemente. Que segredo poderia ser tão devastador? Não pode ser. O Lucas que eu conheci não seria capaz. Ana pensou, o medo começando a se transformar em dor. O tempo parecia ter parado quando Clara avançou, agora com a intenção de desmascarar Lucas completamente. Você quer saber, Ana? Clara passou a mão pelos cabelos, lançando o olhar direto a Lucas. Lucas não é apenas um empresário de sucesso. Ele se envolveu em coisas muito mais sombrias. E essa fortuna dele não é só glamour. Ela apontou o dedo em sua direção com ferocidade, construída sobre mentiras, manipulações e, creio eu, até crimes. O salão estava em polvorosa. Lucros ilícitos, golpes, a verdade estava prestes a explodir, e Lucas estava paralisado, as palavras sufocadas em sua garganta. O olhar de Ana passou de confusão para desespero. Você não pode, por favor, você não pode fazer isso. Lucas sussurrou, um fio de pânico no som de sua voz. Mas Clara apenas balançou a cabeça com um sorriso triunfante. Você não entende, não é? Ela continuou. Enquanto você estava aqui se casando, seus negócios continuam a ruir, e eu sei de tudo. E o pior, Ana, eu tenho provas. A última frase ecoou pela sala como um trovão. A multidão se agitou, as pessoas sussurravam, e os olhares julgadores vinham agora em sua direção. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significaria para Lucas? Para ela? Uma pergunta brotou em sua mente. Quem realmente era Lucas? O mundo dela estava se desmoronando, e o que parecia um conto de fadas havia se transformado em um pesadelo. O que faria agora? Havia chance de salvar o que um dia tiveram, ou era tarde demais? Enquanto uma onda de silêncio se abatia sobre todos, Lucas tomou coragem e encarou Ana, os olhos cheios de dor. Ana, eu posso explicar tudo. Mas as palavras dele estavam perdidas no caos que se formava ao redor deles. E Ana só conseguia pensar em como tudo que acreditara estava prestes a se desfazer. E no fundo, Clara observava com um brilho maligno nos olhos, pronta para aproveitar ao máximo o desastre que estava prestes a acontecer. O salão estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Lucas viu o pânico nos olhos de Ana. Ele sabia que precisava agir rápido. Mas antes que pudesse responder a Clara, uma súbita explosão de luz iluminou o salão. Um grito ecoou e todos viraram a cabeça para a entrada. Uma figura alta e imponente estava ali, ofuscando a cena com sua presença.
Era o homem vestido de preto, com um semblante gravemente sério. "Pare com isso, Clara!" ele bradou, sua voz ecoando pela sala. A tensão aumentou vertiginosamente, os murmúrios misturados a sussurros de confusão. O homem começou a atravessar o salão, com uma determinação que silenciou até os mais curiosos. "Quem é você?" perguntou Lucas, a voz trêmula. Olhou para Ana e seu coração disparou ao ver seu olhar de espanto. O ambiente se tornava uma verdadeira tempestade de emoções. A figura misteriosa chegou até eles, parando bem ao lado de Clara. "Meu nome é Victor e eu sou um amigo de Lucas, do seu verdadeiro passado." As palavras saíram como flechas, atingindo a todos. Foi como um balde de água fria em um verão quente. O que ele queria dizer? Clara, agora em choque, tentava articular uma resposta, mas Victor sequer se importou. "Lucas, você tem que parar de fugir. É hora de acabar com os segredos." Ele olhou fixamente nos olhos de Lucas, como se pudesse ver além da fachada que ele construiu. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Segredos? Que segredos? Sua voz saiu quase em um sussurro, carregada de dor e confusão. O olhar de Lucas se estreitou. Ele estava prestes a desmoronar, e Ana percebeu que não conhecia verdadeiramente o homem que amou. "Foi você que me puxou para esse mundo, Lucas. Não pense que pode escapar das consequências." Victor seguiu impiedoso. "A verdade te alcançou. A vida que você vive é uma farsa." O salão estava em polvorosa. As pessoas ao redor começaram a murmurar ainda mais, algumas fazendo perguntas, outras simplesmente perplexas. O medo nas expressões de quem testemunhava era palpável, como uma névoa densa que envolvia a todos. "Eu lutei para esquecer, Lucas, para deixar tudo isso para trás." Clara se indispôs, tensa. "Mas agora você vai ter que enfrentar. E eu não vou ser a única a falar." Ela gesticulou para a multidão, como se os convidasse a serem parte do espetáculo. Um súbito rugido de indignação tomou conta do ambiente. Mentes criativas lançavam novamente olhares de curiosidade e pureza à história que estava sendo revelada. "O que mais você escondeu, Lucas?" disse uma mulher da plateia, a voz tão firme quanto um aço afiado. "Por que você se afastou de quem realmente era?" Lucas estava em uma encruzilhada, a pressão crescendo em cada fibra do seu ser. Pudugou. Reconstruiu. Toda a riqueza e poder podiam desmoronar em um instante. Ele olhou para Ana, os olhos cheios de desespero. "Ana, eu posso explicar tudo. Apenas me escute." Mas antes que pudesse falar, Victor lançou uma carta ao chão. "Essa é a sua chave para o passado", disse ele, com um brilho perverso nos olhos. Clara olhou para a carta, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ana se agachou rapidamente, pegando a carta. As palavras na página pareciam dançar diante de seus olhos. A verdade sobre Lucas revela um crime que ele nunca cometeu sozinho. Um grito ecoou através da sala. Era de alguém que Ana nunca esperava. Parecia que a revelação que ela estava prestes a descobrir poderia ser ainda mais devastadora do que tudo o que já passara. O clima estava insuportável. A confusão pairava entre eles como uma sombra. As vozes se misturavam em um turbilhão, cada nova mentira sendo revelada. Mas uma coisa era clara. A verdade estava prestes a desmoronar, não apenas o passado de Lucas, mas o de todos que o cercavam. O que nós julgávamos ser simples negócios se tornava uma teia de traições e segredos. E enquanto Ana olhava para a carta, perdida em seus pensamentos, a sala começou a ecoar com gritos e preocupações. Um novo mistério surgia na superfície, prometendo um impacto ainda mais profundo do que ela poderia imaginar. O que era realmente verdade e o que era só uma bela mentira? O salão continuava em meio ao caos e Ana segurava a carta, seu coração disparando. Ela então leu em voz alta,
mal acreditando no que estava vendo. A verdade sobre Lucas revela um crime que ele nunca cometeu sozinho. As palavras ecoaram, levando o ambiente a um novo nível de tensão. Victor, parecendo saber mais do que todos ali, lançou um olhar desafiador para Clara. Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Esta noite poderia ser a última chance de Lucas, e você está só atrapalhando. O clima esquentou, e as pessoas em volta estavam cada vez mais intrigadas, tentando entender a profundidade do conflito que se desenrolava. Uma última chance? Clara riu. Um riso amargo que soou como um eco de desprezo. Lucas já fez suas escolhas. Ele está preso em sua própria teia de mentiras. Cada palavra caía como uma pedra no silêncio, e Ana sentiu o corpo paralisar. O que mais Lucas estava escondendo? Enquanto a tensão crescia, uma nova presença rompeu a atmosfera. Uma mulher entrou no salão, com um vestido que chamava a atenção. Ela tinha ar de mistério e uma confiança que fez todos virarem a cabeça. A multidão se separou para dar passagem. Ana franziu a testa, sem entender quem era. A mulher aproximou-se de Lucas e, num instante, o ambiente incendiou-se. Lucas! Ela o chamou com uma voz firme. Ana não pôde desviar o olhar. A desconhecida se virou e, com um gesto eloquente, entregou a Lucas um pequeno envelope. Você esqueceu isso. Lucas ficou pálido. O envelope caíra de sua mão, como se tivesse queimado ao tocá-lo. Ana notou a mudança em sua expressão. O sorriso que antes tentava manter era agora apenas uma máscara frágil. Quem é você? Clara exigiu saber, visivelmente irritada. Sua indiferença estava desaparecendo e a raiva estava começando a transparecer. A mulher virou-se para Clara, a confiança de antes nunca se esvaindo. Alguém que sabe mais do que vocês imaginam. E essa é a chave para tudo, não só para ele, mas para todos. As palavras dela ressoaram como um trovão, revelando uma conexão com o passado de Lucas que ninguém esperava. Ana começou a sentir a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. O que mais estava em jogo? Esta nova figura intrigante sabia de algo especial sobre Lucas, algo que poderia mudar a percepção dela e de todos ali. Lucas pegou o envelope e, quando abriu, seus olhos se arregalaram. Não, não é possível, ele gaguejou, quase sem conseguir se manter em pé. A mulher continuou, agora com uma expressão de preocupação. As consequências virão, Lucas. Você não está sozinho, mas precisa decidir agora. A intensidade do momento aumentou e, de repente, as luzes do salão começaram a oscilar, como se algo estivesse prestes a acontecer. As portas se fecharam com um estrondo e as janelas se estilhaçaram, como se a realidade estivesse se desintegrando ao redor deles. Um som ensurdecedor preencheu o espaço, e as pessoas gritaram, mergulhando no pânico. A mulher com o envelope parecia calma em meio ao caos e falou de forma clara. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia, Lucas. Agora todos estarão envolvidos e não haverá como escapar dos seus fantasmas. Era um pesadelo ou um novo começo? Ana sentiu o peso do que estava prestes a se revelar. Ninguém ali estava a salvo. Nenhum segredo permaneceria inalterado. O passado não era apenas uma parte da vida de Lucas. Ele entrelaçava com a história de todos, especialmente a dela. Lucas, me diga que isso não tem a ver com aquele dia, Ana perguntou, enquanto as perguntas e medo se acumulavam. A mulher deu um passo para trás, um semblante de vitória nos lábios. Chegou a hora. A verdade está aqui. É apenas o começo. E nesse momento, uma sombra projetou-se sobre eles, enquanto a multidão estava paralisada, as vozes tornando-se um eco distante. Quem realmente era Lucas? O que ele havia ocultado? Ana mal conseguia respirar. O que mais ainda estava por vir? O que ela descobriria naquele casamento
que agora parecia um funeral. O salão continuava em meio ao caos, e Ana segurava a carta, seu coração disparando. Ela então leu em voz alta, mal acreditando no que estava vendo. A verdade sobre Lucas revela um crime que ele nunca cometeu sozinho. As palavras ecoaram, levando o ambiente a um novo nível de tensão. Victor, parecendo saber mais do que todos ali, lançou um olhar desafiador para Clara. Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Esta noite poderia ser a última chance de Lucas, e você está só atrapalhando. O clima esquentou, e as pessoas em volta estavam cada vez mais intrigadas, tentando entender a profundidade do conflito que se desenrolava. Uma última chance? Clara riu, um riso amargo que soou como um eco de desprezo. Lucas já fez suas escolhas. Ele está preso em sua própria teia de mentiras. Cada palavra caía como uma pedra no silêncio, e Ana sentiu o corpo paralisar. O que mais Lucas estava escondendo? Enquanto a tensão crescia, uma nova presença rompeu a atmosfera. Uma mulher entrou no salão, com um vestido que chamava a atenção. Ela tinha ar de mistério e uma confiança que fez todos virarem a cabeça. A multidão se separou para dar passagem. Ana franziu a testa, sem entender quem era. A mulher aproximou-se de Lucas e, num instante, o ambiente incendiou-se. Lucas! Ela o chamou com uma voz firme. Ana não pôde desviar o olhar. A desconhecida se virou e, com um gesto eloquente, entregou a Lucas um pequeno envelope. Você esqueceu isso. Lucas ficou pálido. O envelope caíra de sua mão, como se tivesse queimado ao tocá-lo. Ana notou a mudança em sua expressão. O sorriso que antes tentava manter era agora apenas uma máscara frágil. Quem é você? Clara exigiu saber, visivelmente irritada. Sua indiferença estava desaparecendo e a raiva estava começando a transparecer. A mulher virou-se para Clara, a confiança de antes nunca se esvaindo. Alguém que sabe mais do que vocês imaginam. E essa é a chave para tudo, não só para ele, mas para todos. As palavras dela ressoaram como um trovão, revelando uma conexão com o passado de Lucas que ninguém esperava. Ana começou a sentir a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. O que mais estava em jogo? Esta nova figura intrigante sabia de algo especial sobre Lucas, algo que poderia mudar a percepção dela e de todos ali. Lucas pegou o envelope e, quando abriu, seus olhos se arregalaram. Não, não é possível. Ele gaguejou, quase sem conseguir se manter em pé. A mulher continuou, agora com uma expressão de preocupação. As consequências virão, Lucas. Você não está sozinho, mas precisa decidir agora. A intensidade do momento aumentou e, de repente, as luzes do salão começaram a oscilar, como se algo estivesse prestes a acontecer. As portas se fecharam com um estrondo e as janelas se estilhaçaram, como se a realidade estivesse se desintegrando ao redor deles. Um som ensurdecedor preencheu o espaço e as pessoas gritaram, mergulhando no pânico. A mulher com o envelope parecia calma em meio ao caos e falou de forma clara. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia, Lucas. Agora todos estarão envolvidos e não haverá como escapar dos seus fantasmas. Era um pesadelo ou um novo começo? Ana sentiu o peso do que estava prestes a se revelar. Ninguém ali estava a salvo. Nenhum segredo permaneceria inalterado. O passado não era apenas uma parte da vida de Lucas. Ele a entrelaçava com a história de todos, especialmente a dela. Lucas, me diga que isso não tem a ver com aquele dia, Ana perguntou, enquanto as perguntas e medos se acumulavam. A mulher deu um passo para trás, um semblante de vitória nos lábios. Chegou a hora. A verdade está aqui. É apenas o começo. A tensão no ar pesava. Os rostos na multidão se torcendo entre a expectativa e o medo. Ana então se virou para Lucas,
os olhos cheios de uma mistura de amor e desespero. O que você está escondendo? Sua voz tremia levemente, espelhando o estado de sua mente. Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo terrível ocupou o espaço. Uma explosão vindo de fora, como estilhaços de vidro voando pelo salão. "Cuidado!" alguém gritou, e o caos tomou conta. Pessoas se jogaram ao chão. Outras buscaram abrigo sob as mesas. A mulher do envelope olhou parada, com um olhar perturbador, como se estivesse esperando por aquilo. "Não, não!" Lucas gritou, segurando Ana pelos braços. O mundo girava e uma onda de fumaça invadiu o ambiente. Entre o pânico, uma única voz poderosa ecoou, cortando o barulho. "Lucas, você não pode mais fugir." Todos se viraram, e uma figura familiar emergiu das sombras, mais do que uma simples lembrança. Era o pai de Lucas. Ele havia estado desaparecido por anos, desaparecido na corrente de negócios questionáveis que Lucas tentava esquecer. O homem estava ali, com o rosto marcado pela dor e raiva, e a realidade estava se desfazendo em uma tempestade de emoções. "A verdade precisa vir à tona agora, meu filho. O que você fez não pode ficar assim." A voz dele ressoava como um trovão, e uma onda de choque atravessou a sala. Ana olhou para Lucas e todos os sentimentos começaram a colidir. O que realmente estava acontecendo? O que Lucas fez para trazer seu pai de volta? As respostas estavam mais distantes do que nunca, enquanto um novo mistério reverberava. O que mais Lucas guardava? E o que isso significava para o futuro deles? O salão continuava em meio ao caos, e Ana segurava a carta, seu coração disparando. Ela então leu em voz alta, mal acreditando no que estava vendo. A verdade sobre Lucas revela um crime que ele nunca cometeu sozinho. As palavras ecoaram, levando o ambiente a um novo nível de tensão. Victor, parecendo saber mais do que todos ali, lançou um olhar desafiador para Clara. "Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Esta noite poderia ser a última chance de Lucas. E você está só atrapalhando." O clima esquentou e as pessoas em volta estavam cada vez mais intrigadas, tentando entender a profundidade do conflito que se desenrolava. "Uma última chance?" Clara riu, um riso amargo que soou como um eco de desprezo. "Lucas já fez suas escolhas. Ele está preso em sua própria teia de mentiras." Cada palavra caía como uma pedra no silêncio, e Ana sentiu o corpo paralisar. O que mais Lucas estava escondendo? Enquanto a tensão crescia, uma nova presença rompeu a atmosfera. Uma mulher entrou no salão, com um vestido que chamava a atenção. Ela tinha ar de mistério e uma confiança que fez todos virarem a cabeça. A multidão se separou para dar passagem. Ana franziu a testa, sem entender quem era. A mulher aproximou-se de Lucas e, num instante, o ambiente incendiou-se. "Lucas!" Ela o chamou com uma voz firme. "Apenas uma máscara frágil." "Quem é você?" Clara exigiu saber, visivelmente irritada. Sua indiferença estava desaparecendo e a raiva estava começando a transparecer. A mulher virou-se para Clara, a confiança de antes nunca se esvaindo. "Alguém que sabe mais do que vocês imaginam. E essa é a chave para tudo, não só para ele, mas para todos." As palavras dela ressoaram como um trovão, revelando uma conexão com o passado de Lucas que ninguém esperava. Ana começou a sentir a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. O que mais estava em jogo? Esta nova figura intrigante sabia de algo especial sobre Lucas, algo que poderia mudar a percepção dela e de todos ali. Lucas pegou o envelope e, quando abriu, seus olhos se arregalaram. "Não, não é possível!" ele gaguejou, quase sem conseguir se manter em pé. "Ah!" A mulher continuou.
agora com uma expressão de preocupação. As consequências virão, Lucas. Você não está sozinho, mas precisa decidir agora. A intensidade do momento aumentou e, de repente, as luzes do salão começaram a oscilar, como se algo estivesse prestes a acontecer. As portas se fecharam com um estrondo e as janelas se estilhaçaram, como se a realidade estivesse se desintegrando ao redor deles. Um som ensurdecedor preencheu o espaço e as pessoas gritaram, mergulhando no pânico. A mulher com o envelope parecia calma em meio ao caos e falou de forma clara. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia, Lucas. Agora todos estarão envolvidos e não haverá como escapar dos seus fantasmas. Era um pesadelo ou um novo começo? Ana sentiu o peso do que estava prestes a se revelar. Ninguém ali estava salvo. Nenhum segredo permaneceria inalterado. O passado não era apenas uma parte da vida de Lucas. Ele a entrelaçava com a história de todos, especialmente a dela. Lucas, me diga que isso não tem a ver com aquele dia. Ana perguntou, enquanto as perguntas e medos se acumulavam. A mulher deu um passo para trás, um semblante de vitória nos lábios. Chegou a hora. A verdade está aqui. É apenas o começo. Nesse instante, uma explosão de luz ofuscou o salão, fazendo todos se encolherem. Quando a luz se dissipou, uma figura de terno negro apareceu no fundo da sala, um olhar gelado fixado em Lucas. Era alguém que Ana nunca esperava ver. Seu irmão, Pedro. Ele tinha desaparecido anos atrás sem deixar rastros, e agora estava de volta, como um fantasma do passado. Pedro, Lucas murmurou, sua voz trêmula. O salão foi tomado pelo silêncio. A presença de Pedro era uma bomba prestes a explodir. Você se tornou tudo aquilo que sempre quis evitar, não é? E agora, o que vai fazer? As palavras de Pedro reverberavam, e Ana percebeu que a dinâmica entre os três era apenas um fio prestes a romper. Lucas não olhava apenas para o pai ou para Clara. Ele estava agora confrontando alguém que desafiava todo o seu mundo. Você não sabe o que está dizendo. Lucas tentou se defender, mas seu tom já estava frágil. Você não estava aqui. Não sabe o que eu passei. E você murmúrios e Ana sentiu seu coração disparar. Que jogo era esse? Mas você e eu e tudo o que aconteceu, Lucas balbuciou, confuso. A mulher do envelope agora estava também tensa, como se esperasse uma resposta. Sim, Lucas. Você fez uma escolha e todos nós pagamos o preço. A sala estava mergulhada no medo e na expectativa. A revelação era como uma onda poderosa, prestes a arrastar tudo. As palavras de Pedro formaram um eco na mente de Ana. O que eles tinham escondido? Que envolvimento estava agora à tona, prestes a mudar tudo. Então, em um momento de intensidade pura, um lugar que parecia seguro começou a se rasgar na frente dela. O que estava sendo revelado poderia não apenas arruinar o casamento, mas destruir relações que há anos pareciam sólidas. O que Lucas fizera naquele dia seria a raiz de tudo, e Ana precisava saber, mas ao mesmo tempo desejava não saber. Você será forçado a enfrentar sua verdade, Lucas. Não é só sua vida que está em jogo, é de todos nós. A mulher finalmente falou, e tudo parecia fora de controle. O que aconteceria agora? Ana estava prestes a descobrir que a vida que achava ter construído era baseada em segredos, mentiras e um passado que, de alguma forma, ainda ditava seu presente. Ela fechou os olhos, pronta para a tempestade que se aproximava. Mas até que ponto ela estava disposta a ir para salvar Lucas? Quantas verdades ela poderia suportar? O salão continuava em meio ao caos, e Ana segurava a carta, seu coração disparando. Ela então leu em voz alta, mal acreditando no que estava vendo. A verdade sobre Lucas revela um crime que ele nunca cometeu. Sozinho. As palavras ecoaram, levando o ambiente a um novo nível de tensão. Victor,
parecendo saber mais do que todos ali, lançou um olhar desafiador para Clara. Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Esta noite poderia ser a última chance de Lucas, e você está só atrapalhando. O clima esquentou, e as pessoas em volta estavam cada vez mais intrigadas, tentando entender a profundidade do conflito que se desenrolava. Uma última chance? Clara riu, um riso amargo que soou como um eco de desprezo. Lucas já fez suas escolhas. Ele está preso em sua própria teia de mentiras. Cada palavra caía como uma pedra no silêncio, e Ana sentiu o corpo paralisar. O que mais Lucas estava escondendo? Enquanto a tensão crescia, uma nova presença rompeu a atmosfera. Uma mulher entrou no salão, com um vestido que chamava a atenção. Ela tinha ar de mistério e uma confiança que fez todos virarem a cabeça. A multidão se separou para dar passagem. Ana franziu a testa, sem entender quem era. A mulher aproximou-se de Lucas e, num instante, o ambiente incendiou-se. Lucas! Ela o chamou com uma voz firme. Ana não pôde desviar o olhar. A desconhecida se virou e, com um gesto eloquente, entregou a Lucas um pequeno envelope. Você esqueceu isso. Lucas ficou pálido. O envelope caíra de sua mão, como se tivesse queimado ao tocá-lo. Ana notou a mudança em sua expressão. O sorriso que antes tentava manter era agora apenas uma máscara frágil. Quem é você? Clara exigiu saber, visivelmente irritada. Sua indiferença estava desaparecendo e a raiva estava começando a transparecer. A mulher virou-se para Clara, a confiança de antes nunca se esvaindo. Alguém que sabe mais do que vocês imaginam. E essa é a chave para tudo, não só para ele, mas para todos. As palavras dela ressoaram como um trovão, revelando uma conexão com o passado de Lucas que ninguém esperava. Ana começou a sentir a cabeça girar. As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. O que mais estava em jogo? Esta nova figura intrigante sabia de algo especial sobre Lucas. Algo que poderia mudar a percepção dela e de todos ali. Lucas pegou o envelope e, quando abriu, seus olhos se arregalaram. Não, não é possível, ele gaguejou, quase sem conseguir se manter em pé. A mulher continuou, agora com uma expressão de preocupação. As consequências virão, Lucas. Você não está sozinho, mas precisa decidir agora. A intensidade do momento aumentou e, de repente, as luzes do salão começaram a oscilar, como se algo estivesse prestes a acontecer. As portas se fecharam com um estrondo e as janelas se estilhaçaram, como se a realidade estivesse se desintegrando ao redor deles. Um som ensurdecedor preencheu o espaço, e as pessoas gritaram, mergulhando no pânico. A mulher com o envelope parecia calma em meio ao caos, e falou de forma clara. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia, Lucas. Agora todos estarão envolvidos, e não haverá como escapar dos seus fantasmas. Era um pesadelo ou um novo começo? Ana sentiu o peso do que estava prestes a se revelar. Ninguém ali estava a salvo. Nenhum segredo permaneceria inalterado. O passado não era apenas uma parte da vida de Lucas. Ele a entrelaçava com a história de todos, especialmente a dela. Lucas, me diga que isso não tem a ver com aquele dia. Ana perguntou enquanto as perguntas. E medos se acumulavam. A mulher deu um passo para trás, um semblante de vitória nos lábios. Chegou a hora. A verdade está aqui. É apenas o começo. Então, como um estalo, a luz do salão se apagou completamente. Um grito ecoou na escuridão. Um grito familiar. A tensão tornou-se aguda e o pânico aumentou. Respirando fundo, Ana se esforçou para ver algo além da escuridão. Quando as luzes se acenderam novamente, uma cena aterradora se desenrolou diante de seus olhos.
No centro do salão, no chão, estava Clara, caída, com uma expressão de dor e pânico no rosto. Mas não era só isso. Uma mancha vermelha se espalhava rapidamente sob ela. O grito que ouvira não era apenas de medo, mas de um sofrimento real. Clara! Lucas gritou, correndo até ela. Todos pararam, deslumbrados, e Ana ficou paralisada ao ver o verdadeiro impacto daquela situação. O ambiente ficou em silêncio. O rosto de Lucas se contorceu entre o desespero e a confusão. Ele se agachou, segurando Clara em seus braços. — Você tá bem? O que aconteceu? Ele examinava a situação, mas não havia respostas. O formato não parecia acidental, e Ana sentia o frio na espinha. O que tinha ocorrido? As perguntas se multiplicaram em sua mente. Assim que a adrenalina começou a fluir, uma nova figura surgiu. Era o pai de Lucas. Seu olhar escaneava o cenário, mais atordoado do que qualquer um ali. — O que está acontecendo? O que você fez, Lucas? As palavras eram uma acusação, e Ana viu o peso do passado pesando ainda mais sobre os ombros de Lucas. A mulher que trouxe o envelope observava tudo com um sorriso enigmático. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? Sua voz soava quase complacente, como se soubesse do que estava por vir. Ana, incapaz de lidar com a intensidade do momento, olhou para Lucas e seu coração esquisitamente encolheu por um medo aterrorizante. Era como se a verdade estivesse começando a ser deslizada à força para fora das sombras. Aquele dia fatídico ao qual todos se referiam. Como Clara tinha se tornado a equação errada em um cálculo que não havia sido realizado. Os gritos cresceram em intensidade e uma confirmação repentina surgiu em sua mente. Esse não era apenas um acidente, era algo muito mais sinistro. O que Lucas realmente tinha envolvido todos. Os rostos ao redor estavam fixos nas suas. Uma expectativa crescente pairava no ar. — Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer, a mulher do envelope disse, quebrando o silêncio. A dança apenas começou. Ana segurou a respiração. Que mais ainda estava por vir? O que isto realmente significava para Lucas e sua vida? A realidade estava prestes a explodir, revelando não apenas a verdade, mas secretos mais escuros do que ninguém imaginava. E no fundo de seu ser, Ana soube que o que quer que acontecesse agora mudaria suas vidas para sempre. O salão estava em silêncio. A tensão era palpável. Ana ainda segurava a carta. Seus olhos saltando para trás e para frente entre Lucas e Clara, que agora estava caída no chão, cercada por uma poça de sangue que rapidamente se alastrava. O pânico tomou conta do ambiente. Cada pessoa ali estava paralisada pela cena, sem saber como reagir. Lucas, com as mãos trêmulas, tentava estancar o fluxo de sangue. — Clara, fique comigo! Chame uma ambulância! Sua voz soava desesperada, ecoando na sala agora em caos. Mas Clara apenas olhou para ele com uma expressão vazia, a dor estampada no rosto. — Lucas, eu não sei se consigo. A fraqueza inundava suas palavras, e Ana sentiu um aperto no coração. Ela nunca tinha visto alguém em tal desespero. O que estava acontecendo? E o que tinha levado a isso? A mulher do envelope observava tudo, imperturbável, como se estivesse em um teatro. Ela parecia saber algo que ninguém mais sabia, algo que deixava o clima ainda mais pesado. — Lucas, a verdade não se esconde por mim do tempo. O que você fez agora está voltando para te pegar. As palavras dela cortaram o ar. O ambiente se tornava cada vez mais sombrio. A multidão, que antes estava intrigada, agora se aproximava com expressões horrorizadas. Alguém começou a gritar por ajuda, mas Ana não conseguia tirar os olhos de Lucas, que estava agachado ao lado de Clara, desesperado e impotente. Ele parecia uma sombra do homem que ela conhecia. O que havia se tornado? Então,
A luz do salão começou a piscar e uma nova figura entrou na sala. Era um homem alto e de olhar severo. Seus traços estampavam uma familiaridade perturbadora. Ana franziu a testa. Algo não estava certo. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, sua voz firme e autoritária, chamando a atenção de todos. "Pai", Lucas sussurrou, e suas feições se transformaram. O ambiente estava prestes a explodir. O homem era seu pai, mas a presença dele trouxe uma nova onda de tensão. "O que você fez, Lucas? Eu vim aqui para te avisar e vejo que tudo se tornou um desastre." "Desastre? Você não sabe." "Clara precisa de ajuda." Lucas estava quase em lágrimas, sua voz trêmula enquanto seu olhar se alternava entre o pai e Clara. "Ajuda? Não há ajuda para o que você fez." O pai de Lucas balançou a cabeça, seus olhos ardendo com uma mistura de tristeza e raiva. "Você se envolveu em coisas muito mais profundas do que pode imaginar. O que Clara sabe está relacionado ao crime que você nunca cometeu sozinho." Ana sentiu um nó na garganta. Enquanto a verdade começava a se desenrolar lentamente, algo realmente estava errado. Ela se lembrou da carta em suas mãos, do que dizia. Então, como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta, uma nova revelação disparou em sua mente. "Crime? Quem são vocês?" Olhou para Lucas e seu pai, tentando fazer sentido do que havia se tornado uma tortuosa aventura. E foi quando a mulher deu um passo à frente, seu olhar fixo em Ana. "Ah, você estava apenas esperando para descobrir a verdade. Não foi só Clara quem teve o papel. Foi você também." "Eu?" Ana sentiu seu coração disparar. Como ela poderia estar envolvida? Era insano. "Sim," a mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Se você soubesse o que realmente aconteceu naquele dia, toda essa cena teria um significado completamente diferente." "Quem você acha que estava realmente por trás dos eventos que levaram esse grupo de pessoas a este lugar? As cartas, os registros, tudo está interligado." O ar estava denso e a sala parecia desmoronar ao redor deles. Alguém começou a chorar. Um murmúrio crescente tomou conta do salão à medida que a revelação se assentava. Os olhares mudavam rapidamente, desconfiança, medo e raiva. Preenchiam o espaço como uma onda. "Você é parte disso. Ana, você não entende. Eles estão vindo atrás de você." Lucas olhava agora para ela com desespero, e Ana percebeu que este jogo tinha peças que ela nunca imaginou ter. "Quem? O que você está dizendo?" As palavras saíram como um sussurro, e a gritaria aumentava em torno deles. Os rostos se apertavam próximos, cada um querendo entender, cada um temendo pela sua própria segurança. Quem teria poder para abalar tantas bases da vida de todos ali? "Estamos em problemas enormes, e agora é sua vez de decidir. Precisa escolher um lado antes que eles cheguem até você." A mulher apontou para dentro da multidão, seus olhos fazendo o círculo, fazendo com que Ana sentisse toda a carne de seu corpo se arrepiar. E no meio da histeria, Clara ainda. "Sob os cuidados de Lucas", murmurou. "Se a verdade não aparecer, todos pagaremos por isso." Uma explosão de confusão tomou conta do salão, e enquanto a realidade se desdobrava de maneiras que ela nunca poderia imaginar, Ana percebeu. O jogo só havia começado. E a maior parte da trama ainda estava oculta na escuridão, aguardando para ser revelada. A única dúvida que permanecia era: que lado escolheria? E a que custo? O salão estava em silêncio, a tensão era palpável. Ana ainda segurava a carta, seus olhos saltando para trás e para frente entre Lucas e Clara, que agora estava caída no chão, cercada por uma poça de sangue que rapidamente se alastrava. O pânico tomou conta do ambiente. Cada pessoa ali estava paralisada pela cena, sem saber como reagir. Lucas, com as mãos trêmulas, tentava estancar o fluxo de sangue. Clara,
Fique comigo. Chame uma ambulância. Sua voz soava desesperada, ecoando na sala agora em caos. Mas Clara apenas olhou para ele com uma expressão vazia, a dor estampada no rosto. Lucas, eu não sei se consigo. A fraqueza inundava suas palavras, e Ana sentiu um aperto no coração. Ela nunca tinha visto alguém em tal desespero. O que estava acontecendo e o que tinha levado a isso? A mulher do envelope observava tudo, imperturbável, como se estivesse em um teatro. Ela parecia saber algo que ninguém mais sabia. Algo que deixava o clima ainda mais pesado. Lucas, a verdade não se esconde por muito tempo. O que você fez agora está voltando para te pegar. As palavras dela cortaram o ar. O ambiente se tornava cada vez mais sombrio. A multidão, que antes estava intrigada, agora se aproximava com expressões horrorizadas. Alguém começou a gritar por ajuda, mas Ana não conseguia tirar os olhos de Lucas, que estava agachado ao lado de Clara, desesperado e impotente. Ele parecia uma sombra do homem que ela conhecia. O que havia se tornado? Então a luz do salão começou a piscar, e uma nova figura entrou na sala. Era um homem alto e de olhar severo. Seus traços estampavam uma familiaridade perturbadora. Ana franziu a testa. Algo não estava certo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. Sua voz firme e autoritária, chamando a atenção de todos. Pai, Lucas sussurrou, e suas feições se transformaram. O ambiente estava prestes a explodir. O homem era seu pai, mas a presença dele trouxe uma nova onda de tensão. O que você fez, Lucas? Eu vim aqui para te avisar e vejo que tudo se tornou um desastre. Você não sabe. Clara precisa de ajuda. Lucas estava quase em lágrimas, sua voz trêmula, enquanto seu olhar se alternava entre o pai e Clara. Ajuda? Não há ajuda para o que você fez. O pai de Lucas balançou a cabeça, seus olhos ardendo com uma mistura de tristeza e raiva. Você se envolveu em coisas muito mais profundas do que pode imaginar. O que Clara sabe está relacionado ao crime que você nunca cometeu sozinho. Ana sentiu um nó na garganta, enquanto a verdade começava a se desenrolar lentamente. Algo realmente estava errado. Ela se lembrou da carta em suas mãos, do que dizia. E então, como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta, uma nova revelação disparou em sua mente. Crime? Quem são vocês? Ela olhou para Lucas e seu pai, tentando fazer sentido do que havia se tornado uma tortuosa aventura. E foi quando a mulher deu um passo à frente, seu olhar fixo em Ana. Ah, você estava apenas esperando descobrir a verdade. Não foi só Clara quem teve um papel, foi você também. Eu? Ana sentiu seu coração disparar. Como ela poderia estar envolvida? Era insano. Sim, a mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Se você soubesse o que realmente aconteceu naquele dia, toda essa cena teria um significado completamente diferente. Quem você acha que estava realmente por trás dos eventos que levaram esse grupo de pessoas a este lugar? As cartas, os registros, tudo está interligado. O ar estava denso e a sala parecia desmoronar ao redor deles. Alguém começou a chorar. Um murmúrio crescente tomou conta do salão à medida que a revelação se assentava. Os olhares mudavam. Rapidamente, desconfiança, medo e raiva preenchiam o espaço como uma onda. Você é parte disso. Ana, você não entende. Eles estão vindo atrás de você. Lucas olhava agora para ela com desespero, e Ana percebeu que este jogo tinha peças que ela nunca imaginou ter. Quem? O que você está dizendo? As palavras saíram como um sussurro, e a gritaria aumentava em torno deles. Os rostos se apertavam próximos, cada um querendo entender, cada um temendo pela sua própria segurança. Quem teria poder para abalar tanto as bases da vida de todos ali? Nesse momento de caos, um barulho alto ecoou pela sala.
um som que parecia vir da porta dos fundos. As portas se abriram abruptamente, fazendo todos pularem, e ali estava ele, um homem alto, de terno sujo, com um olhar frio e uma expressão de desprezo. É isso que vocês merecem! Ele gritou, seus olhos brilhando de raiva. A verdade está aqui para todos verem, e ninguém estará a salvo. Não há como fugir do que fizeram. Ana mal conseguiu processar o que estava acontecendo. O homem a encarou e seu olhar traçava uma linha direta até seus medos mais profundos. Ela reconheceu o homem. Era Miguel, um ex-parceiro de Lucas que tinha supostamente desaparecido após complicações de negócios. Miguel? Mas você? Pensávamos que você estava morto. Lucas balbuciou, seus olhos se arregalando em choque. Mortos ou não, isso não importa mais. O que importa é que todos têm suas partes na história. Miguel gritou, e antes que alguém pudesse reagir, ele puxou uma arma de dentro do paletó, apontando-a para Lucas. O ambiente congelou em horrorizada expectativa. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha, enquanto os presentes começavam a sussurrar e gritar, buscando abrigo no pânico. Você me traiu, Lucas. E agora é a hora da verdade. Ana olhou para Lucas, que tinha uma expressão de terror, mas também de determinação. As camadas de mentiras e segredos estavam prestes a serem destruídas, mas a revelação poderia custar vidas. A urgência de tudo o que envolvia aquele momento a fez questionar. Quem realmente era Lucas? E o que mais ele tinha escondido? Por favor, não! A súplica de Lucas cortou o ar. Mas Miguel não parecia se importar. O clima havia mudado de um casamento glamouroso para um campo de batalha. E enquanto uma nova guerra se formava ali, percebeu que tudo estava prestes a se desfazer, levando consigo corações e verdades ocultas. Ela estava a um passo da verdade. O futuro parecia incerto, e Ana sentiu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O salão havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha. Miguel, não faça isso! Lucas gritou. A restauração da sanidade era um esforço contínuo. O pânico pulsava no ar. Cada coração presente batia mais forte. Cada respiração estava entrecortada. Ana sentiu as mãos tremendo, o medo a consumindo enquanto a cena se desenrolava. Miguel mantinha a arma apontada para Lucas. O ódio em seu olhar quase palpável. O ambiente ficava cada vez mais pesado, e aqueles que antes estavam lá apenas para celebrar um amor, agora se viam como testemunhas de um drama intenso. Você achou que poderia se livrar de tudo isso, não é, Lucas? Mas a verdade sempre aparece. A indignação em sua voz reverberava, fazendo a multidão estremecer. Clara precisa de ajuda. O que você vai fazer? Lucas tentou apaziguar, mas suas palavras soavam como eco num abismo sem resposta. Clara estava pálida, mal conseguindo respirar, e Ana não podia desviar os olhos dela. O desespero preenchia seu ser. Como tudo havia ido tão longe. Nesse momento, Ana sentiu uma chama de coragem. Miguel, isso não vai resolver nada. Matar ninguém não trará justiça. Sua voz soou firme, e para sua surpresa, Miguel virou-se em sua direção. A justiça? Você ainda não entendeu, Ana? Todos estão envolvidos. Você também, mesmo que nem saiba. A sinceridade dele era devastadora. Ana sentiu um nó na garganta, os olhos ardendo. O que mais ele sabia? Basta, Miguel! O pai de Lucas interrompeu, avançou. As palavras pareciam agir como um feitiço, e por um breve instante o tempo parou. O silêncio quase se tornava palpável. Ana podia ouvir seu próprio coração, batendo descompassado. A multidão estava em expectativa, segurando a respiração. Miguel olhou ao redor.
As vozes das pessoas, misturadas a um murmúrio crescente de descrença e reprovação, ecoavam em sua mente. A tensão do momento se concentrava, mas uma chama de incerteza também parecia arder dentro dele. Ele não era mais apenas um cúmplice entre sombras. Agora havia luz sobre sua escolha. Eu não quero, eu não sei, Miguel balbuciou, vacilando. A arma tremeu em sua mão. Lucas viu a abertura, a chance de restaurar a sanidade. Ele se aproximou lentamente. Miguel, eu sei que você está ferido, mas isso não é o que você quer, certo? Pense nas consequências. A percepção de Miguel começou a mudar. Ele respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas de raiva e confusão. A arma baixou lentamente. Tudo isso que construímos, a amizade, os negócios, estava você no controle. E agora? O que vou fazer? O que for certo, Lucas respondeu esperançoso. Temos que enfrentar isso juntos, com a verdade. Ana estava prestes a dar um passo à frente, mas Clara tomou a palavra, ainda tremendo no chão. Por favor, não, é uma armadilha. Miguel, não vale a pena. Sua voz era um sussurro, mas havia um peso naquela súplica. E foi no silêncio seguinte que a transformação aconteceu. A arma caiu ao chão, ecoando pelos ladrilhos. Miguel engoliu em seco, derrotado e ferido. A tensão se dissipou lentamente e uma onda de alívio flutuou no ar. Outros começaram a aplaudir, e mesmo em meio ao caos, havia uma maré de esperança. Por um momento, todos se sentiram mais leves. Ana correu até Lucas, com os olhos brilhando. — Está tudo bem? Você se machucou? — Eu estou bem, mas isso não acabou. A verdade ainda está lá fora, Lucas respondeu, com um olhar decidido. E todos ali perceberam que o desafio não acabava naquela noite, mas o primeiro passo tinha sido dado. E enquanto os convidados começavam a se dispersar, ainda em estado de choque, Ana olhou para Lucas e para a multidão que uma vez se viu tão unida e agora dividida. A verdade ainda precisava ser revelada, e só então poderiam todos encontrar a paz. Precisamos conversar, esclarecer tudo isso, Lucas disse, segurando a mão de Ana como um símbolo de união. Os desafios pelo caminho ainda eram incertos, mas juntos eles enfrentariam tudo. Por fim, no fundo da sala, a mulher com o envelope trocou um olhar furtivo com Miguel. Ela ainda segurava uma carta e o que estava prometido para o futuro continuava a pairar como uma nuvem densa. A história não termina aqui, meus caros, ela anunciou, antes de se retirar, deixando mais perguntas do que respostas. Agora, o futuro estava nas mãos deles. O que mais estariam prestes a descobrir? E antes de concluirmos, preciso te fazer um pedido imperativo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like aqui para alimentar o nosso algoritmo. Seu apoio é fundamental. Comentários, indique suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Os verdadeiros fãs ajudam o canal a crescer.